Olá, bom dia, prezados alunos. Nesta nossa terceira aula, a aula 3 da fase 2, vamos aprofundar algumas questões da proteção internacional dos direitos humanos. E vamos descrever a evolução histórica dos direitos humanos, assim como explicar os sistemas internacionais de proteção de direitos humanos e identificar os programas de proteção aos direitos humanos no Brasil. Afirmamos já de início que a teoria dos direitos humanos estabelece a existência de alguns direitos básicos que são inerentes a todos os seres humanos. E eles são classificados em 3 espécies: direitos de liberdade, direitos sociais e direitos de fraternidade ou solidariedade. Vários direitos compõem cada uma dessas espécies. Atualmente assiste-se a uma internacionalização dos direitos humanos, considerados universais a todos os seres humanos, independentemente de sua condição ou local de residência. Nesta aula estudaremos os direitos humanos no contexto do direito internacional, a começar por sua função histórica, sua classificação e suas características. Além disso, veremos os principais mecanismos internacionais de proteção de direitos, tanto no âmbito global quanto regional. E, finalmente, se tivermos tempo, examinaremos os meios de proteção dos direitos humanos no Brasil, principalmente pela incorporação legislativa de suas normas e por seus programas de políticas públicas. Pois bem, falar da evolução histórica é o tema dos direitos humanos. Ele é constantemente debatido nas sociedades atuais, em diferentes níveis, no acadêmico, na prática jurídica, para justificar ou censurar atos de governos ou de grupos organizados, dentre muitos outros casos. O que hoje se define como direitos humanos é resultado de diversos movimentos históricos e de legislações paradigmáticas que serviram de base ao principal documento internacional da atualidade que trata do tema, ou seja, a Grande Declaração Universal dos Direitos Humanos de 1948. Segundo Hunt, a linguagem dos direitos humanos surgiu na segunda metade do século XVIII, com a utilização de termos como direitos do homem e direitos naturais, para designar direitos que seriam comuns a toda a humanidade. Mas é sem consenso quanto às suas origens ou fundamentos. O debate sobre direitos humanos é contínuo e ininterrupto, passando por avanços, retrocessos e mudanças, evidenciando que os direitos permanecem sujeitos à discussão, porque a nossa percepção de quem tem direitos e do que são esses direitos muda constantemente. A revolução dos direitos humanos é, por definição, contínua na compreensão de Hunt. Dessa maneira, antes do século XVIII, não havia uma linguagem, uma teoria que fundamentasse a existência de direitos humanos,
tal como definimos na atualidade, especialmente com a característica de universalidade. Autores de direito internacional referenciam alguns momentos históricos e marcos legislativos ao tratar da evolução histórica e dos direitos humanos. Portela, em 2017, escreve que o Código de Hammurabi, em 1690 a.C., portanto a civilização suméria, já estabelecia alguma proteção a direitos individuais, como o direito à vida, à propriedade e à honra. Do mesmo mandamento, os 10 mandamentos expressa a proteção aos direitos para o povo judeu. Além deles, o direito natural, pensado na Grécia Antiga, e a lei das 12 tábuas romana, podem ser considerados antecedentes históricos dos direitos humanos, ainda que de modo limitado. Desculpe o resfriado. Excuse me. Tais normas se restringiam aos povos submetidos a elas, não sendo então possível pensar em uma universalidade a todos os seres humanos. Inclusive mesmo analisando a aplicação dessas normas no seio de cada uma das civilizações. Constata-se que elas não garantiam direitos a todos. O escravo na sociedade romana, por exemplo, era considerado res, isto é, uma coisa destituída de qualquer direito e personalidade jurídica aos olhos do direito. Assim, nessas normas, não havia, de fato, uma ideia de universalidade a todos os seres humanos. Uma das características essenciais e primordiais dos direitos humanos. A ideia de universalidade era restrita a determinados grupos e estamentos, classes da sociedade. Segundo Portela, foi a doutrina cristã que introduziu decisivamente a ideia de universalidade, de regras e de princípios a todos os seres humanos, inclusive abarcando pessoas socialmente à margem do espectro de direitos e proteções vigentes. Portela e Teixeira, em 2020, reconhece a Magna Carta Libertatum, ou Carta Magna Inglesa, de 1215, como o primeiro marco histórico de reconhecimento de direitos individuais ou de liberdade dotados de certa universalidade, por se referir a todos os indivíduos do Reino Unido em relação ao seu rei. A Carta Magna, outorgada pelo rei João Sem Terra, na Inglaterra, limitava os poderes do rei e o submetia à própria lei, além de reconhecer alguns direitos, como de acesso à justiça e de liberdade. A Carta Magna não é um marco apenas para os direitos humanos, mas também para o constitucionalismo e para a ideia de um Estado de Direito. As outras principais fontes inglesas foram a Lei Habeas Corpus, de 1679, que buscava proteger a liberdade individual contra a prisão de uma autoridade coatora, e a Bill of Rights,
1689, vista como outro documento central para o constitucionalismo. Isso no Reino Unido. Na medida em que estabeleceu as competências e limites aos poderes da monarquia e do parlamento. Em matéria de direitos humanos, proibiam, por exemplo, a fixação de multas excessivas, além de punições incomuns e ilegais. O iluminismo do século XVIII foi um movimento cultural, intelectual e filosófico que influenciou profundamente os ideais e as normas da época. Com o iluminismo, surgiram diversos conceitos fundamentais para o direito contemporâneo, como a ideia de um Estado de Direito e separação de poderes, a necessidade de limitação dos poderes do Estado por meio de normas, a experiência de direitos naturais e universais a todos os seres humanos, dentre outros tantos. Também foi a primeira vez que surgiu uma linguagem de direitos humanos, na qual se começou a defender a existência de direitos básicos que seriam naturais e inerentes a todos os seres humanos. Nos Estados Unidos, tais concepções influenciaram a Declaração dos Direitos do Bom Povo da Virgínia, Declaração da Virgínia de 1776, que culminou com a Declaração da Independência do país no mesmo ano. Ambos documentos que estabelecem que os seres humanos nascem iguais e são dotados de direitos inerentes à existência humana, acabaram influenciando a Constituição norte-americana de 1787. A universalidade desses direitos e de tais documentos é realmente relevante, mas é necessário considerar suas contradições, tendo em vista que, apesar de prescrever a igualdade e liberdade de todos, a escravidão nos Estados Unidos foi legalmente abolida apenas em 1865, com a edição da 13ª emenda à Constituição. No entanto, foi na Revolução Francesa, em 1789, que se produziu a principal declaração de direitos desse período, a Declaração dos Direitos do Homem e do Cidadão, de 1789. Essa declaração influenciou profundamente a concepção de direitos humanos e as legislações posteriores, apesar de ser um fato histórico posterior à Declaração da Virgínia e à Declaração de Independência Americana. Isso porque a Revolução Francesa representa o início da derrocada dos regimes absolutistas, da instauração do Estado de Direito e da separação. Separação entre religião e Estado, ou seja, ganha força a laicidade. Além disso, no século XVIII, a influência francesa no mundo era muito maior do que a dos Estados Unidos, de modo que a Revolução Francesa serviu de modelo para muitas outras mudanças políticas, não somente na Europa, mas em todo o mundo. Ademais, é bom lembrar que a Declaração Francesa é mais abrangente em matéria de direitos humanos, se comparada aos documentos norte-americanos de então. Dentre outros direitos, estabelece que os homens nascem, são livres e iguais em direitos. Artigo 12.
ninguém pode ser acusado, preso ou detido, senão em casos previstos em lei e de acordo com ela. Artigo 7º. Além da proibição de imposição de penas que não estejam previstas em lei. Artigo 82. Todo acusado é inocente até que se declare o contrário. Bem como que, caso detido, deve ser tratado sem rigores desnecessários. Estabeleceu ainda a liberdade de opinião e religiosa, assim como a inviolabilidade da propriedade. A influência da Revolução Francesa é tamanha que seu lema, liberdade, igualdade e fraternidade, resume e norteia outras declarações de direito posteriores, e também a teoria das gerações ou dimensões de direitos humanos. Como explica Dias, em 2017, o jurista Karol Vazak, 1929 a 2015, foi o primeiro a defender a ideia das 3 gerações ou dimensões de direitos humanos, aludindo ao lema da Revolução Francesa: os direitos de primeira geração são os direitos de liberdade, os de segunda são os direitos de igualdade e os de terceira são os direitos da fraternidade. Os direitos de liberdade estão relacionados aos direitos civis e políticos. Os direitos de igualdade referem-se aos direitos econômicos, sociais e culturais. E os direitos de fraternidade ou de solidariedade são aqueles relacionados à cooperação internacional, à autodeterminação dos povos, ao meio ambiente, à paz, ao desenvolvimento sustentável, à qualidade de vida, entre outros. Enfatizando que o emprego do termo dimensões ou gerações é a escolha de autores do tema. O que deve ficar claro é que os direitos conquistados, geração a geração, ou dimensão, a dimensão não exclui os antecedentes. Ou seja, os termos dimensões e gerações não estão ligados à eficácia dos direitos. O uso do termo geração é mais adequado no sentido de reconhecer que os direitos foram historicamente conquistados. Não pode passar aí uma ideia de que uma geração supera a outra, ao invés de suplementá-la. Por outro lado, o termo dimensão consegue preservar melhor a ideia de eficácia e suplementação entre as dimensões de direitos, mas não fornece em si a ideia da historicidade da conquista dos direitos. Como destacam Portela e Teixeira, os direitos conquistados pelos documentos ingleses, norte-americanos e franceses foram especialmente influenciados pelo pensamento liberal iluminista. Por isso, criam e resguardam principalmente os direitos de liberdade, que é a primeira geração de dimensão. Porém, a partir do século XIX, e principalmente no século XX, os desafios sociais e a grande influência do marxismo geraram a necessidade de garantia dos direitos.
de igualdade, que é a segunda geração de menção. Segundo Portela, a Declaração de Direitos da Constituição Francesa de 1848, resultante da instauração da Segunda República Francesa, já previa direitos relacionados à liberdade do trabalho, além de assistências àqueles sem meios financeiros para garantir a própria sobrevivência. Veja que é atual já para a época, né? No século XX, os direitos sociais ganharam evidência. O México foi pioneiro no constitucionalismo social ao promulgar sua Constituição de 1917, estabelecendo constitucionalmente, pela primeira vez, os direitos sociais. 2 anos depois, em 1919, a Alemanha promulgou a chamada Constituição de Weimar, que reconheceu os direitos sociais como direitos fundamentais. Vale mencionar também a Constituição Russa de 1918, promulgada após a Revolução Russa de 1917, que considerou os ideais revolucionários marxistas e leninistas, além de estabelecer direitos aos trabalhadores. Portela ressalta que a proteção aos direitos sociais passou a ser tema das primeiras organizações internacionais, criada após a Primeira Guerra Mundial, em especial a OIT, a Organização Internacional do Trabalho, preocupada com a melhoria das condições laborais do mundo. Um século depois, nós estamos vendo cada vez mais a deteriorização das relações de trabalho e proteção do trabalhador. A internacionalização dos direitos humanos e a ideia de direitos difusos, direito ao meio ambiente sustentável, a autonomia dos povos, o direito à paz, são direitos de terceira geração de dimensão, que passaram a ser difundidos e positivados, principalmente a partir da segunda metade do século XX. Há autores que falam até em mais de 3 gerações de direitos, mas em grande medida as outras gerações aparentam ser consequências ou subespécies de uma das 3 primeiras gerações. Após a Segunda Guerra Mundial, em 1945, os direitos humanos adquirem o caráter de prioridade da sociedade internacional, normalmente a partir da criação da ONU em 1945 e da proclamação da Declaração Universal dos Direitos Humanos em 1948. Os direitos humanos retomam a centralidade do debate político e jurídico internacional em razão dos horrores da guerra e do Holocausto nazista. A referida declaração, principal documento internacional sobre direitos humanos da atualidade, pode ser interpretada tanto como uma resposta aos eventos históricos passados, quanto como uma proposta para o futuro. Portela afirma que a Declaração Universal é uma resolução da ONU e, por isso, não tem efeito vinculante, apesar de ser a principal referência aos direitos humanos na atualidade.
servindo inclusive de referência para a elaboração de tratados, para a constituição de organizações com finalidade de defesa dos direitos humanos, além de servir de conteúdo para positivação de direitos pelos Estados. Considerando a importância dos direitos humanos, a seguir são destacadas algumas de suas características. A primeira delas, frisada já, com delongas, é a universalidade, onde os direitos humanos referem-se a todos os membros da espécie humana, sem qualquer tipo de distinção de sexo, raça, nacionalidade, crença, etc. A segunda, a característica, é inerência. São próprios de todos os seres humanos e não precisam ser outorgados ou concedidos por estados, organismos ou qualquer outra instituição. A terceira, a transnacionalidade. Independe da nacionalidade ou do Estado e são aplicáveis a todos indistintamente. A quarta, historicidade e proibição de retrocesso. São direitos considerados historicamente e refletem os anseios, aspirações e necessidades das sociedades ao longo da história. Porém, os direitos constituídos, conquistados, podem ser suprimidos ou modificados somente por outra norma mais protetiva e garantidora da dignidade humana, ficando vedado o retrocesso ou repressão de direitos conquistados. A quinta grande característica é indisponibilidade, inalienabilidade e renunciabilidade. Os direitos são vinculados e são inerentes a todos os seres humanos. Assim, sua aplicabilidade não pode ser afastada, em hipótese alguma, nem mesmo por eventual renúncia. A sexta, a imprescritibilidade. Não caducam nem perdem efeito em razão do decurso do tempo. Indivisibilidade, interdependência e complementariedade. São características atreladas à dimensão de direitos. Assim, uma nova dimensão não exclui a antecedente e todos os direitos humanos devem ser considerados em seu conjunto, em sua complementariedade ou suplementariedade mútua. E além da primazia da norma mais favorável. No conflito entre direitos, deve-se sempre aplicar a norma mais favorável. Assim, o direito humano não pode ser usado como justificativa para deixar de aplicar outro que melhor proteja a dignidade humana. E, finalmente, o caráter não exaustivo das listas de fatores de discriminação. As normas de direitos humanos costumeiramente fazem referência a fatores de discriminação que não devem ser considerados exaustivos, mas exemplificativos, tendo em vista o seu caráter de universalidade. Após essa explanação,
veremos os sistemas internacionais de proteção aos direitos humanos. Os direitos humanos possuem conteúdo e estabilidade que permitem a sua aplicação. Tendo em vista a importância que passou a ser dada aos direitos humanos, a comunidade internacional criou diversos sistemas para sua proteção. Esses sistemas atuam tanto em âmbito global, principalmente administrado pela ONU, quanto em âmbito regional, buscando a proteção dos direitos humanos de modo adstrito a uma determinada região. O sistema global e o regional são internacionais, na medida em que envolvem mais de um Estado. Portela explica que o sistema global é composto por tratados abertos à adesão de todos os Estados, indistintamente de sua localização geográfica, e de órgãos voltados a promover a dignidade humana em todo o mundo. A ONU é, na atualidade, a principal organização internacional que permite a negociação de tratados e o monitoramento do seu cumprimento pelos Estados signatários. A seguir, examinamos alguns dos principais tratados e documentos produzidos pela ONU. O primeiro deles, a Carta da ONU, a Carta das Nações Unidas, que é um tratado de que criou a própria organização, firmado em 1945, em São Francisco, Estados Unidos. De acordo com a Portela, a Carta da ONU consagra direitos especificamente, mas não consagra, mas estabelece que a proteção da dignidade humana é um dos fundamentos da paz e do bem-estar no mundo e atribui, portanto, à promoção dos direitos humanos o caráter de tema prioritário da sociedade internacional. Assim, a Carta da ONU colaborou de modo profundo para promover o tema da proteção internacional dos direitos humanos, ultrapassando as fronteiras dos Estados. A referência da Carta está impregnada de referências a direitos humanos e liberdades fundamentais, abrindo caminho para a Declaração Universal dos Direitos Humanos, do qual veremos agora. A Declaração Universal dos Direitos Humanos é, do ponto de vista formal, uma resolução da Assembleia Geral das Nações Unidas, programada em 1948, não é um tratado e sim uma recomendação juridicamente não vinculante. Contudo, isso não minimiza sua importância, tendo em vista que seu conteúdo foi aplicado em diversos estados, em diferentes modos, além de ter servido de conteúdo para tratados posteriores, firmado por diversas nações pelo mundo. Mas o ONU, em 2020, ressalta que a Declaração Universal dos Direitos Humanos serviu de paradigma para a Constituição Brasileira de 1988, que chegou a copiar vários de seus dispositivos, independentemente da obrigatoriedade. A Declaração Universal dos Direitos Humanos é considerada, por Portela, um marco decisivo no processo de internacionalização dos direitos humanos e referência básica de todo e qualquer sistema voltado a proteger e a promover a dignidade humana. A Declaração Universal dos Direitos Humanos trata de direitos e garantias individuais, além de direitos sociais e culturais, e fundamenta-se na liberdade e na igualdade dos seres humanos.
estabelecendo que todos devem se tratar com espírito de fraternidade. A declaração estabelece, em um rol não exaustivo, causas de discriminação, exaltando a igualdade, a liberdade e a capacidade de gozar de direitos independentemente da distinção de qualquer espécie. A dignidade humana se expressa em diversos dispositivos, como o direito à vida, à liberdade e à segurança pessoal. Na proibição da submissão de qualquer pessoa à escravidão, servidão ou tráfico, assim como na proibição da tortura, tratamento ou castigo cruel, que seja considerado desumano ou degradante, ou de ser preso, detido ou exilado arbitrariamente, e no direito de ser reconhecido como pessoa perante a lei. O princípio de igualdade é evidente no artigo 2º e no direito de todos serem iguais perante a lei, artigo 72 da ONU, da Carta da ONU. O respeito aos direitos individuais se expressa no direito de todo ser humano receber acesso efetivo a tribunais em caso de violação de direitos fundamentais, de ser julgado por tribunal imparcial e independente na presunção de inocência, na independência a respeito à vida privada e familiar, a liberdade de locomoção e residência em seu estado, de deixar qualquer país, inclusive o próprio, e de regressar a ele, dentre outros tantos. Por sua vez, o artigo 22 a 28 da Declaração Universal dos Direitos Humanos tem como enfoque os direitos sociais, econômicos e culturais, dentre os quais se destacam o direito à segurança social, expressamente direitos econômicos, sociais e culturais indispensáveis à sua dignidade e ao livre desenvolvimento de sua personalidade. O direito ao trabalho em condições justas e favoráveis, importante nos nossos dias hoje, bem como a limitação das horas de trabalho ao repouso e ao lazer. Hoje, absolutamente fundamental também em função da flexibilização, desregulamentação do universo do mundo do trabalho. O direito a um padrão de vida que proporcione bem-estar geral e não apenas longevidade sem qualidade de vida. E o direito à instrução e à cultura. Muito interessante nos nossos dias hoje, com o grande problema das fake news, o grande problema dos problemas nas universidades, que aos poucos talvez voltarão ao seu normal. E há outros tantos pactos e convenções internacionais, e também no Brasil, muitas iniciativas no sentido de proteger e garantir os direitos humanos. E esse tema nós continuaremos numa próxima aula. Muito obrigado pela atenção. Um abraço a todos.